capítulo 4, 5 e 6 do livro de Números. Que bom que você está conosco. Vamos lá então. Capítulo número 4. Temos aqui algumas curiosidades. A primeira está lá sobre as responsabilidades dos quartitas, né? Você leu lá no versículo 2 que diz assim: tomai a soma dos filhos dos Quati, dentre os filhos dos Levi, por suas famílias, pelas casas de seu pai, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, para todos que entrarem neste serviço, para fazer o trabalho no tabernáculo. Ou seja, aqueles seriam sacerdotes que eram da família de Arão, e aqueles que serviam nas várias tarefas dos levitas. Como aqui indicado, devia ter 30 anos de idade antes de começar a trabalhar, e deviam cessar a sua atividade quando tiverem 50 anos. Jesus tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, logo ele cumpriu também essa exigência, lá em Lucas 3, 23, né? Então, aqui, agora, eles estão separando os homens de 30 anos até 50 anos para fazer os trabalhos dentro do tabernáculo. Outra coisa também é sobre, lá no versículo 7 do capítulo 4, que diz assim, e sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e porão sobre eles os pratos, as colheres, as taças, o jarro para a libação e também o pão contínuo sobre ela. Este quarto capítulo descreve a obra dos sacerdotes juntos dos levitas, que serviam para desmontar e transladar e erigir entre outra vez o tabernáculo. E além disso, todos os seus utensílios santos, Deus deu instruções explícitas com respeito ao mesmo. Elas deviam ser seguidas ao pé da letra. Por que elas deviam seguir ao pé da letra? Porque senão eles morreriam, tá? Eles não poderiam pegar os utensílios descobertos. O sacerdote teria que cobrir cada utensílio, e então as famílias do quartita podiam pegar por cima do pano. Eles não podiam pegar os utensílios com a mão crua, senão eles morreriam. Lá no verso 10 do capítulo 4 também diz assim, e o porão com todos os seus utensílios em uma coberta de pele de texugo e o colocarão sobre os varais. A coberta exterior em cada item era de pele de texugos, exceto a da arca da aliança, que era um tipo de trono do Senhor, e a sua coberta externa era de um tecido azul, para ilustrar possivelmente o caráter celestial do reino que foi estabelecido para estar sobre a terra e que será apresentado na segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Também lá no verso 13 tem outra curiosidade. E tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura. Ou seja, as cinzas simbolizavam todo o pecado expiado, e de fato nenhum pecado ficava em virtude de Cristo e da cruz. Glória a Deus. E também outra curiosidade, lá no verso 15 diz assim, e quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, quando o acampamento se tiver que mudar, virão depois deles os filhos de Quati para o conduzir, mas não tocarão, lembra que eu falei, em coisa santa, para que não morram. Estas serão as cargas dos filhos de Quati no tabernáculo do testemunho. Ou seja, só depois que os sacerdotes tinham preparado todos os instrumentos sagrados para o transporte, e somente então poderiam os quatitas se aproximar para levá-los. Nem por um momento deviam eles ir ou olhar as coisas santas para que não morressem. Segundo Samuel 6,7 também fala sobre essa passagem. Com respeito a isto, quando Deus habita em poder no acampamento, é semelhante quando um fio é carregado com eletricidade. Por conseguinte, quando ele se retirava, os homens que olhassem e tocassem nestas coisas santas não ficavam impunes. A curiosidade carnal que analisa a natureza humana de Cristo traz a morte à alma. Forte isso, né? Então a presença de Deus, o expositor fala aqui que é como se fosse um fio elétrico
Não seja curioso, não queira tocar, porque você vai morrer. Também lá no verso 17 ao verso 20, diz assim, e falou a Moisés e a Arão, dizendo: não deixarei morrer ninguém da tribo da família dos Coate no meio dos levitas, mas isto farei com eles para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e os porão a cada um em seu ministério e no seu cargo. Ou seja, os coatitas tinham que ter muito cuidado ao tocar os utensílios sagrados, para que não morressem. Quão crítica era esta situação e perigosa, e quão mais ainda, a morte espiritual é o resultado final de tratar mal a palavra de Deus. Ou seja, toda vez que alguém, as pessoas tratam mal a palavra de Deus, elas morrem espiritualmente. O que é tratar mal? É quando você não dá valor à palavra do Senhor. Não deu valor, vai morrer. Verso 20: não entrarão para ver quando cobrirem as coisas santas, para que não morram. Só podiam entrar para carregar estas coisas depois que elas tinham sido apropriadamente cobertas e cuidadas pelos sacerdotes. Ou seja, eles não podiam, estar ali nem vendo. É só quando o sacerdote vinha e tampasse as coisas. Lá no versículo, nós vamos ver também a responsabilidade dos gersonitas, a partir dos 24 diz assim, e este será o ofício das famílias dos gersonitas, no ministério e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo. Então, esse era o papel deles, cuidar das cortinas. Os gersonitas levavam todas as cortinas pertencentes ao tabernáculo e o átrio exterior, com a única isenção do véu, que era envolvido ao redor da arca da aliança. Itamar, o filho de Arão, também estava a cargo das cerimônias, Então, esse aqui era o papel dos gersonitas. Agora a gente vai ver dos meraritas. Qual era o papel deles, O papel deles era o seguinte: o cargo que lhe foi dado era muito importante, cuidava até mesmo das estacas, que pareciam ser menor dos artigos. Se algo for do Senhor, independente de quão pequeno que possa parecer, é importante. Itamar estava a cargo desse grupo também, e o que significa que eles estavam sob Cristo, porque o sacerdócio era um tipo de Cristo. Tremendo isso aqui, Então, as estacas, tinha um grupo só para as estacas. Olha como Deus é organizado, Deus tinha um grupo para carregar para montar e desmontar o tabernáculo. E cada peça, cada área do tabernáculo, um grupo específico cuidava. Um cuidava só das estacas, outro cuidava das cortinas, outro cuidava só dos utensílios de dentro, outro cuidava das colunas de fora. Deus é extremamente organizado, e a gente quer fazer as coisas às vezes de qualquer maneira, eu vou cantar um hino aqui, não ensaiei, mas é para o Senhor, então Ele aceita. Não, Deus não aceita qualquer coisa. Não vai nessa que tu vai se dar mal. Para Deus tem que ser o melhor, tá bom? Verso 37, também do capítulo 4, diz assim: estes foram contados das famílias de Coate, todos os que ministravam no tabernáculo, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ordenou o Senhor por mão de Moisés. Encontramos a palavra contados utilizada repetidas vezes nesse versículo. Isso nos diz que cada pessoa é muito especial aos olhos de Deus, Então o Senhor fazia questão de contar, não podia faltar ninguém, segundo aquele que o Senhor tinha escolhido. Lá no verso 49, diz assim, no capítulo 4 ainda: conforme ordenou o Senhor por mão de Moisés, foram contados, cada um segundo o seu ofício e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Tudo o que agora estamos estudando está vinculado a Cristo e à cruz. De fato, cada uma das coisas do tabernáculo, todos os seus utensílios, o sistema sacrificial, o sacerdote, as suas responsabilidades e a responsabilidade dos levitas, tudo isso representava Cristo e a sua obra redentora, que obviamente se deu na cruz.
A concordância bíblica está em 1 Coríntios 1:17 a 18, versículo 21, 22 e Gálatas 6:14. Então, essas aqui são as curiosidades do capítulo 4. Agora a gente vai para o capítulo 5, que era sobre as normas do acampamento, né? Então, a curiosidade está já no primeiro verso aqui, ó. Onde Deus habita, o mal tem que ser excluído. Onde o mal foi cometido, a provisão foi feita para a restituição e o perdão, mas tinha que ser feito pelo modo de Deus. A lepra era um tipo de pecado e a morte é um resultado do pecado, Romanos 6:23. Ou seja, por que ele diz isso? Porque ele diz lá no verso 2 do capítulo 5, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e todo o que tem fluxo e todo imundo por contato com o morto, né? Assim, homens como mulheres lançarei fora do arraial e os lançarei para que não contamine o acampamento daqueles que entre os quais eu habito. Ou seja, o pecado não confessado é a falta de arrependimento separa a pessoa de Deus. Os dois, Deus e o pecado, não podem habitar juntos. Então, o Senhor abomina o pecado. E a igreja de hoje, né, ela faz questão de esconder os seus pecados porque ela não quer perder o cargo. Ela não quer perder o cargo de obreiro, ela não quer perder o cargo de cantora, de músico, de pregador e não quer perder agendas. Infelizmente é assim que nós estamos hoje. Também, lá no verso 8 do capítulo 5, tem outra curiosidade, olha só. E se aquele homem não tiver perante ao qual seja ressarcido a ofensa, dar-se-á indenização da ofensa ao Senhor, ao sacerdote, e além disso o carneiro das expiações, como o qual fará expiação por ele. Ou seja, no caso dos males isolados, devia ser feita a restituição do valor total do dano feito, com uma quinta parte adicionada à quantia total. Em caso de morte da pessoa que sofreu o dano, a restituição devia ser feita aparentemente próxima dela, mas não havendo um parente próximo, a restituição deveria ser feita ao Senhor, dado a quantia estipulada ao sacerdote, para que fosse utilizada pelo serviço do santuário, né? Ou seja, quando a pessoa pecava contra uma outra pessoa, ela tinha, né, que confessar o pecado e tinha que restituir com uma oferta ou com valores. E se aquela pessoa não tivesse no ambiente naquela hora, então da mesma forma, essa pessoa que confessasse o pecado, eu fiz o pecado para tal fulano, mas fulano foi embora, não está mais no meio do povo, então ele vai ter que dar essa oferta para o Senhor, tá bom? Agora fala sobre ciúmes. Então, lá sobre ciúmes tem aqui algumas coisas para a gente falar no capítulo 5. Diz assim, ó, diz assim: fala aos filhos de Israel e lhe diga, quando a mulher de alguém se desviar e fazer traição com ele, ou seja, pecado de adultério, de maneira que alguém se tenha deitado com ela e seu marido não o tiver visto por ela ter se contaminado ocultamente, nem houver testemunha contra ela, nem ela tiver sido surpreendida no ato, se vier sobre ele o espírito de ciúme e tiver ciúme desta mulher, havendo-se ela contaminado, ou seja, ela tendo suspeita que ela adulterou, né? Ou vier sobre ele um espírito de ciúme e estiver com ciúme da sua mulher, não havendo ela contaminado, ou seja, ele está com ciúme, mas ela nunca atraiu ele, é coisa da cabeça dele. Então o marido trará a sua mulher ao sacerdote e trará a sua oferta, né? A oferta designada para verificar se de fato houve iniquidade, a qual então seria exposta, né? Aí o sacerdote aqui ia ver. E o sacerdote o fará aproximar e a porá perante a face do Senhor. Então tomará o sacerdote da água santa em um vaso de barro. Tomará também o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e jogará na água. A água dos ciúmes era uma provisão de amor feita por Deus para o amparo das mulheres indefesas. Entretanto, teve um significado espiritual maior. O uso do vaso de barro era um tipo de humanidade de Cristo, e o pó do chão do tabernáculo simboliza a miséria. O dano e a perversão da raça humana simboliza o homem caído.
E o sacerdote, lá no verso 21, continuando assim, o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, se porventura ela tiver sido pega ou se ela confessar que caiu em adultério. Então o sacerdote fará a mulher com juramento de maldição e dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição uma praga no meio do teu povo, fazendo-te consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. Ou seja, a água amarga, se a mulher fosse culpada, causaria tremendas enfermidades físicas, o que significa que ela não poderia ter filhos. E se não fosse culpada, não haveria nenhum efeito mal. Sem dúvida, o Espírito Santo isto supervisionava. Ou seja, se ela negasse que tinha feito alguma coisa e ela teria feito em oculto, quando ela tomasse aquela água, né, com o pó do tabernáculo, na hora o ventre dela se incharia, ela ia ficar cheia de ferida e ia ser exposta pelo povo, né, pelo povo para fora do arraial. Ela está contaminada. Porém, se ela tomasse e tivesse tranquila, não aconteceu nenhuma enfermidade, é porque ela estava livre da culpa. Tá? Versículo 22 ainda do 5 diz assim, ó, e esta água que amaldiçoa entre as tuas vísceras a faça inchar o teu ventre e cair a tua coxa, contando que fosse culpada a mulher. A verdade é que toda a humanidade era culpada. Jesus tomou a água amarga em nosso lugar e morreu na cruz. Embora ele não fosse culpado, ele tomou o nosso lugar e nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Gálatas 3:13. Isso é forte, né? O Senhor se fez maldito por mim e por você. Ele morreu no madeiro para que eu e você tivéssemos vida. Capítulo de número 6, né? Capítulo de número 6. Temos aqui algumas outras curiosidades. Diz assim, lá no verso 2. Fala com os filhos de Israel e diz que o homem ou mulher, quando se apartar, fazendo voto nazireu para dedicar-se ao Senhor. Ou seja, na ideia de nazireado, vieram os recabitas, os essênios, os anacoretas, os eremitas, os monges e outras ordens religiosas monásticas. Palavra difícil. Dizer que Cristo era um nazireu não está de acordo com as Escrituras, porque ele tomou do fruto da vide e tocou nos mortos, e o que os nazireus eram proibidos de fazer. Então, não tem como falar. Tem pessoas que dizem que Jesus era um sacerdote e ele tinha um voto nazireu. Não tinha, porque primeiro, ele tomou vinho, ele transformou água em vinho. Ele também tomou vinho quando ele fez a Santa Ceia. Esse é o meu corpo, o meu cálice, naquele então. Ele não poderia, se ele tivesse feito o voto nazireu. E ele também não poderia tocar nos mortos. Então ele tocou na viúva de Naim e ele ressuscitou a filha de Jairo. Então ele tocou em 2 corpos mortos. Então não podia. Ele também não podia tocar em pessoa imunda. Ele foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, né? Então, outra coisa também que ele também não podia tocar nos leprosos. Ele também tocou no lepra. Ele também poderia ficar imundo, segundo a tradição dos judeus. Então, não há possibilidade de Jesus ter feito um voto de nazireu, tá? As passagens de concordância está lá em Mateus 9:23, no capítulo 11:19, no capítulo 26 e 29 e Marcos 14:25. É só você ver lá que todas essas passagens são que Deus quebrando os paradigmas de um nazireu. Ele não podia fazer, tá? Verso 3. Há de se abster de vinho e de bebida forte, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá algum licor de uva, nem tampouco comerá uvas frescas e nem secas. Ou seja, o nazireu não devia beber nenhum tipo de bebida alcoólica, nem mesmo algo que pertencesse à vinha, tais como uva ou suco, né? E Jesus tomou, não poderia. Todo o tempo do seu nazireado, de tudo o que se faz da videira de vinho, desde os caroços até as cascas, não comerás. Embora a vida de um nazireu era de separação, não devia ser de isolamento. De fato, a sua vida devia ser voltada para a ação. Uma vida de devoção interrupta ao serviço divino. Verso 5.
todo o tempo do voto, seu nazereado, não passará navalha sobre a sua cabeça, até que seja cumprido os dias da tua separação, ó Senhor. Será santo e deixará crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Ou seja, naqueles dias o cabelo comprido em um homem significava desabilidade. A evidência é que a maioria dos considerava o voto nazeriano era entre homens. Portanto, ao demandar isto, o Espírito Santo estava demonstrando a debilidade do homem, independente de quem fosse a pessoa, tá? Outra coisa também, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, nem por sua irmã, não se contaminará com eles quando morrerem, porque consagração do Senhor está sobre a sua cabeça. Até mesmo se morresse um ente querido próximo, ele não poderia lá ver, se despedir, muito menos pegar, porque ele estava separado para Deus. O voto nazireu foi o voto que Sansão, fez, que os pais de Sansão fizeram com ele, que ele não podia perder não podia cortar o cabelo, Apóstolo Paulo fez também Atos dos Apóstolos para que ele não fosse, acho que é versículo Atos Apóstolos 21, se não me falha a memória, ele teve que fazer o voto nazireu para mostrar para os judeus que ele não estava pregando contra a lei de Moisés, ao contrário, ele estava pregando sobre Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. E tinha os judeus lá da Ásia que queriam matar Paulo, porque achavam que Paulo estava denegrindo a lei. Então ele faz o voto nazireu para mostrar para o povo que ele ainda estava vivendo segundo a lei. Também lá no verso 13 do capítulo 6, vai dizer assim, este é, pois, a lei do nazireu no dia que se cumprir nos dias do nazereado, trazê-lo à porta do tabernáculo, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor um cordeiro de 1 ano sem defeito e holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito para oferta pacífica. Ou seja, embora Cristo nunca tenha feito um voto nazereado, a verdade é que ele foi o único, verdadeiro e perfeito nazireu no mundo. Ele se manteve desde o princípio até o último dia separado completamente de toda qualquer alegria terrena. Referente a isto, no momento em que ele iniciou a sua tarefa pública, ele se guardou, além de tudo, era deste mundo, e seu coração estava fixado em Deus e a sua obra, com uma devoção que nada podia estremecer, nenhuma reclamação na terra ou de natureza, nunca, nem por um momento, pode se interpor entre o seu coração e a obra que ele devia cumprir. Seu olhar era singular e seu coração indivisível. Isto foi perante desde o princípio até o fim. Ele podia dizer aos seus discípulos: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. E quando eles, não podendo compreender o significado profundo das palavras, disseram: trouxe-lhe porventura algo para comer? Ele lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. João 4:34. Forte isso, Embora ele não tenha feito o voto, ele poderia até se constituir porque ele se separou de tudo, ele foi santo, sem falar dele quebrar, os paradigmas, mas ele não usou do prazer dessa terra. Voto lá no verso 18. Então o nazireu, à porta do tabernáculo, o testemunho, raspará sua cabeça do seu nazereado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazereado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Ou seja, o cabelo comprido que o nazireu poderia ter sido tentado guardar como um memorial orgulhoso de sua consagração, tinha que ser jogado no fogo para ser queimado. E assim fará o Espírito Santo com o nosso orgulho, se permitirmos a ele uma operação apropriada de liberdade de ação. Ou seja, o nazereado funcionava assim: você podia fazer a vida toda, você igual Sansão, ou você fazia por 30 dias, ou fazia por 60 dias. Só que quando terminasse esses dias, para você não guardar e ficar se vangloriando, então você tinha que raspar e queimar o cabelo em oferta ao Senhor, para que a pessoa não viesse se vangloriar que ela fez algo santo. Também lá no verso 21 do capítulo 6 ainda diz assim: esta é a lei do nazireu, que fizeram o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além de que suas posses lhe permitiam, segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do nazireado. Embora toda a separação fosse feita pelo nazireu,
ele tinha que entender que a separação em si não continha bênção alguma. A bênção vinha do Senhor, e mais precisamente de Cristo, de que ele faria na cruz, tipificado pelos muitos sacrifícios oferecidos. Então, agora a gente vai ver sobre a bênção sacerdotal, né? Agora o Senhor institui que o sacerdote tem que começar a abençoar o povo. Então, a partir do verso 23, vai dizer assim, falarão os seus filhos e diga, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo. Ou seja, quantas vezes pensamos que as bênçãos nos vêm por meio de nossa separação, consagração ou dedicação. Entretanto, sempre deve ficar claro que Deus não pode abençoar o homem que está em pecado, independente da sua dedicação ou consagração, mas Ele nos abençoa por intermédio de Cristo dentro de nós e por Cristo somente. Aí a continuação diz assim, ele continua ensinando, no verso 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu abençoarei. Ou seja, sobretudo, Deus é um Deus de bênção. Ele deseja abençoar os seus filhos e todas as bênçãos vêm exclusivamente dele, como dissemos por meio de Cristo e da cruz. Sendo assim, a cruz sempre deve ser considerada como objeto de fé e que logo dará o Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro da nossa vida. Romanos 6, 3, 14, capítulo 8, do 1 ao 2 e o verso 11. Glória a Deus. Então esse aqui foi o vídeo sobre os 3 capítulos de Números, capítulo 4, 5 e 6. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Segue o próximo vídeo aí. A paz do Senhor. Está gostando dos vídeos? Eu quero agradecer você por estar conosco até aqui. E eu venho te pedir, nos ajude, nos siga aí no YouTube, nas redes sociais, Evangelista Fabiano no Facebook, Devocional da Graça no TikTok e Devocional da Graça aqui no YouTube. Se inscreva, tá? Ative lá os comentários, comente alguma coisa, porque toda vez que você comenta, o YouTube entende que está tendo aqui, as pessoas estão se interessando e ele levanta o nosso canal. Então eu quero desde já agradecer pela tua vida e obrigado por estar conosco. Se inscreva e compartilhe e vamos levar a palavra de Deus para muitas outras pessoas, tá bom? Conto com você. Deus abençoe.